Oi, boa noite. Obrigada, Karen. Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre a unidade 2. Lembrando um pouquinho, enquanto as perguntas não vão chegando, na unidade 2 nós trabalhamos a parte da anamnese e as patologias. Eu sempre digo que essa é uma parte muito importante para quem vai atuar na parte da terapia capilar. Por quê? Quando a gente recebe um cliente, nós precisamos entender o contexto geral daquilo que ele apresenta. Então, por exemplo, se alguém fala para você, meu cabelo tá caindo, né? Por que esse cabelo tá caindo? Né? Não é simplesmente falar, olha, usa tal shampoo, ou vamos fazer um microagulhamento, ou vamos... Não é só dar né, decidir qual é o protocolo de atendimento. É entender o motivo daquilo ali, entender quais são os fatores que podem estar causando aquela patologia, na verdade nem é uma patologia, né? A queda de cabelo, ela é um sintoma de várias patologias capilares. Então a gente precisa entender todo esse contexto. E é a anamnese que vai trazer todas essas informações para que a gente consiga então entender o quadro daquele cliente, entender aquela queixa e em cima disso nós vamos montar um protocolo. Então hoje é o dia de vocês tirarem dúvidas sobre o processo de anamnese, quais são as perguntas importantes para serem feitas, por que a gente faz determinadas perguntas, e também é o momento que a gente vai falar sobre as patologias, né? Semana passada aí teve perguntas sobre alopecia androgenética, algumas pessoas me mandaram essa semana mensagem falando de problemas capilares, tanto na haste como descoloração, algumas pessoas mandaram sobre queda capilar, então hoje é o dia da gente falar sobre isso, tá? Tô aqui disponível para vocês, vamos lá, cadê as perguntas de vocês? Enquanto vocês não mandam, vocês querem que eu vou falando alguma coisa, eu vou mandando aí pra Karen pra ela me enviar aqui. Se ocorrer qualquer problema com a conexão, aqui na minha cidade a conexão não tá muito boa, eu vou sair rapidinho e abro pelo celular no 3G pra gente dar continuidade, tá bom? Então, enquanto vocês vão enviando as perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre esse processo de anamnese. Quando um cliente chega para nós, né, existem diversos modelos de ficha de anamnese, mas existem, assim, aquelas mais completas e aquelas mais simplesinhas. O que é importante? Depende muito do tipo de trabalho de serviço que você vai oferecer. Vamos dizer que você faz todos os tratamentos, tanto o tratamento de couro cabeludo como de haste. Então você precisa ter nessas perguntas, nessa folha de avaliação, perguntas relacionadas ao couro cabeludo e à haste, tá? Por exemplo, a gente faz uma pergunta lá, você considera o seu cabelo oleoso, normal, seco ou misto, né? Por que eu faço esse tipo de pergunta? Essa pergunta com a frequência de lavagem vai dizer muito sobre o que esse cliente está apresentando. Vamos dizer o seguinte, que o cliente não lava o cabelo com uma frequência ideal, né? Então, existe uma frequência ideal? Não existe, depende da necessidade de cada um. Mas vamos dizer que ele não lava com a frequência ideal. Então, às vezes ele pode apresentar uma oleosidade mais elevada, ele pode apresentar uma dermatite seborreica apenas pelo motivo de não lavar o cabelo com a frequência que deveria, né? Então, perguntar quantas vezes você lava por semana, se aplica o shampoo no couro cabeludo ou em todo o cabelo, se você considera o seu cabelo oleoso, seco ou misto, é importante nesse sentido de ir entendendo os hábitos desse cliente. Vamos lá, a gente tem a primeira pergunta da Thaís. Professora, quanto tempo mais ou menos inicia o crescimento capilar após a quimioterapia? Então, tá. Na quimioterapia, nós vamos ter uma queda capilar, né? Essa queda capilar, ela vai ela vai ocorrer durante todo o tratamento. Os cabelos não caem todos de uma vez, mas imagina assim, ó, em média nós temos ali 19% dos nossos cabelos caindo, né? Na fase de queda, que é a fase telógena. Quando a pessoa inicia uma quimioterapia, dentro ali do primeiro mês, ela vai ter uma queda muito acentuada. Então, ela vai para 50% de fios e a tendência é que esse cabelo vá caindo, né? Conforme esse cabelo cai, durante o processo de quimioterapia, e a quimioterapia hoje, se a gente for ler um pouco sobre isso, é um dos poucos tratamentos medicamentosos, né, e mais assim agressivos que podem causar uma modificação estrutural do fio. Então, uma pessoa que tinha um cabelo liso passa a ter um cabelo cacheado. Então, todas essas questões, o quanto essa quimioterapia e quantas sessões são, qual é a duração, vão influenciar então nesse nascimento dos novos fios e na característica também desse cabelo que está surgindo. Então, não existe um tempo
preciso, mas vamos dizer o seguinte, o cabelo caiu, na sequência já está vindo um cabelo ali. Então, assim, caiu, mas pode ficar tranquila que aquele folículo ele vai entrar numa nova fase anágena, que é numa nova fase de crescimento. Pode ser que esse cabelo que vai nascer, ele não vá se tornar um pelo forte, né? Ele vai nascer um pelo mais próximo ao pelo vellus, então um pelo mais fino. Então, durante todo o tratamento, a pessoa vai tendo o crescimento de fio, mas um fio mais fininho, como se fosse um cabelo de bebê. E aí, quando cessar e esse cabelo cair, a tendência é que o novo cabelo que venha na sequência, ele venha novamente com uma característica de pelo terminal. Então, não tem um tempo, depende muito do tratamento que a pessoa está fazendo, mas sim, enquanto um caiu, vai vindo um novo, não com a mesma qualidade do anterior, mas ele vai vindo sim, tá? E durante a quimioterapia não é indicado que se faça nenhuma sessão de estímulo, não usa laser, não usa microagulhamento. O que a gente pode aconselhar são produtos mais voltados para que tenham mais ativos naturais e também muita massagem nesse couro cabeludo. Certo, Thaís? Qualquer coisa manda de novo. Ana Paula, o que é considerado tratamento químico? Tratamento químico são todos os produtos que a gente coloca no cabelo, com exceção se você pegar a babosa lá e passar ela pura. Então, tratamento químico é você modificar o seu cabelo quimicamente, colocar alguma coisa química no seu cabelo. Os tratamentos que a gente faz, a gente tem os tratamentos químicos de alteração e os tratamentos químicos de embelezamento ou reestruturação desse cabelo. Então, tratamento químico é trazer algo para o cabelo que não é natural dele, né? A gente faz isso com shampoo, a gente faz isso com creme. Mas nesse caso aqui que você tá falando tratamento químico, a gente tá falando de coisas que eu coloco no cabelo e ele modifica a característica. Então, se ele alisa, é um tratamento químico. Se ele reduz volume, é um tratamento químico. Se ele faz cachos, é um tratamento químico. Se ele pigmenta, se ele despigmenta esse cabelo. Então, tudo que a gente modifica a característica natural seria um tratamento químico no nosso cabelo, tá bom? É isso? Qualquer coisa me pergunta novamente. Simone, professora, eu gostaria de que você explicasse melhor referente a cabelos brancos em pessoas mais novas. Tá, então cabelos brancos é uma patologia, né? É uma patologia não, é algo que é um processo natural que ocorre, mas em algumas pessoas ela pode ocorrer mais cedo, né? Que é a canície. A canície, o que é esse processo? A gente tem lá no folículo piloso, lembra que eu expliquei a aula passada, nós vamos ter os melanócitos, que vão ter a função de produzir a melanina, que vai dar a pigmentação para o nosso cabelo. Então, quando a gente tem qualquer alteração no funcionamento desta célula, nós deixamos de produzir a melanina, consequentemente, nós não temos mais pigmento e esse cabelo fica branco. Pode ocorrer sim em pessoas jovens, é uma questão genética isso. O estresse está relacionado, então, a uma antecipação desse embranquecimento dos fios, né? O estresse, ele vai causar, o estresse de maneira geral, ele altera o sistema capilar, pode causar uma queda capilar, pode causar, então, esse embranquecimento do fio. E é importante que seja um estresse crônico, tá? Não é uma situação estressante. Geralmente, são vários momentos que eu fico, né, um tempo prolongado ali naquela situação de estresse, e isso vai causando, então, a gente vai ter o acúmulo de radicais livres no folículo piloso e vai lesionando, então, causando alterações ali naquela região. Causa uma alteração, então, nesse melanócito, e a pessoa deixa de produzir. Deficiência de zinco está relacionado a isso, a vitamina B12 também pode estar relacionada. Então, algumas deficiências nutricionais podem causar esse embranquecimento dos fios mais precocemente, mas geralmente é um fator genético, não tem o que ser feito. Tem pessoas que já nascem com uma mecha branca no cabelo e é simplesmente a ausência de melanócito ali naquela região. Já viram o vitiligo? No vitiligo a pessoa não fica também com os pelos brancos, com manchas brancas no corpo. É isso, é a morte do melanócito e a ausência de pigmento, tá? Se for só uma questão nutricional, a suplementação com zinco, tem também uma enzima que está relacionada com esse embranquecimento do fio, que alguns médicos estão começando a receitar via oral, mas daí seria um tratamento com o médico. Mas ter o zinco, tem algumas substâncias, alguns tônicos que você compra e você vai ajudando a prolongar esse pigmento do cabelo, mas é tudo muito novo. Essa questão do embranquecimento, se ela ocorrer, tem que controlar muito mais a questão do estresse para que não ocorra de uma forma muito rápida, né? E você vai controlando isso, tá?
Lisandra, professora, por que algumas crianças, quando crescem, a estrutura do cabelo muda? Tem alguma relação com os pelos velos e terminais? Questão hormonal, tá? Na criança, a gente tem os pelos, os cabelos, né, nessa infância, são fios muito finos, realmente, e aí, conforme ela entra na maturação sexual dela, na produção dos hormônios, ela vai ter uma característica do cabelo normal dela. Os meus cabelos, olha como eles são cacheadinhos. E até os meus 10 anos, 12 anos, meu cabelo era liso, né? E aí, quando a gente entra, então, ocorre a produção dos hormônios sexuais, a gente tem a característica normal do nosso cabelo. Mas já é um pelo terminal, tá? Mas é um pelo terminal ainda muito novo, que não sofreu influência hormonal. Por isso que pode ter mudança na característica principalmente na curvatura desse fio. Na espessura e na densidade, às vezes nem tanto, mas na questão da curvatura. Simone, como faço para entender melhor sobre os cabelos alcalinos e ácidos? Tá, aqui a gente seria da semana passada, mas vamos rapidinho tentar simplificar aqui para vocês. Isso não é o cabelo alcalino, o pH do cabelo e do couro cabeludo é entre 4,5 e 5,5, tá? Quando nós modificamos o nosso cabelo quimicamente, então quando nós fazemos descoloração, quando nós fazemos alisamento, nós estamos mudando o pH do nosso cabelo. A alimentação também muda o pH do cabelo de uma forma bem simples, mas vamos pensar assim, ó, todos os tratamentos alcalinos, né? Tudo que é, por exemplo, descoloração, tonalização de cabelo, tintura de cabelo, os alisamentos éticos, eles vão deixar o seu cabelo mais alcalino. Você percebe isso? O fio fica mais poroso. Enquanto que os tratamentos ácidos, eles vão deixar o seu cabelo com mais brilho. Mas cuidado que os alisamentos ácidos deixam brilho, mas danifica internamente. Ele destrói o córtex, mas como ele é muito ácido, ele causa esse brilho falso, né? Essa impressão de que ele tá tratado. Então, cabelos que fazem alisamento ácido, eles são mais ácidos. Precisa equilibrar, trazer ele para casa ali dos 4,5 e 5,5. Dá para fazer isso com as máscaras, tá? E usando shampoos também nessa faixa de pH. Já os cabelos alcalinos, a gente precisa trabalhar bastante essa parte, manter shampoos também nessa faixa de pH de 5,5 e trabalhar com bastante máscara com pH 3,5, seria o mais interessante. A Vera, professora, se um familiar tem queda... Tá, Vera, a queda capilar, né, se um familiar tem uma queda capilar entre 45 e 55 anos, geneticamente eu terei a mesma queda? Queda não é a patologia, a queda não é genética, tá? A queda ela é um sintoma, ela ocorre ela está relacionada a alguma disfunção, tá? Então, por exemplo, quem tem alopecia androgenética, calvície, ele vai ter a queda normal. O que acontece é que a cada novo ciclo, esse fio vai vindo mais fino. Então, com o tempo, ele vai percebendo que o cabelo está raleando. Mas não é porque o cabelo está caindo. O cabelo caiu normalmente. Aqui, a cada novo ciclo, ele veio mais fino, tá bom? Então, queda não é genético. Fique tranquila. Se for só queda, você não vai ter. Agora, se for uma outra patologia, alopecia fibrosante frontal, né? Que vai perdendo essa faixa frontal aqui do cabelo, ela vai vindo pra frente. Tem uma relação genética, a alopecia androgenética também tem, tá? Então precisa entender se é queda ou se é um afinamento ou uma ausência do cabelo, tá bom? A Cris, a babosa, posso usar toda a parte dela? Não, a babosa só o gel, né? Então abre, pega aquela parte mais de gel. Eu não gosto dessa, tem gente que aquece, que faz várias coisas. Eu acho que só o gel mesmo, você pode misturar esse gel em um creme, mas passar no fio, tá? Mas aí é de tratamento, vamos falar depois, em outra aula. Aqui a gente tá falando da anamnese e das patologias. Ui, peraí, deixa eu... Peraí. Aqui, Ana Paula, o que quer dizer pigmentação em favo de mel? Então, Ana Paula, quando a gente faz a microscopia, pega o dermatoscópio, que é um dos equipamentos da terapia capilar, geralmente nas pessoas que têm um afinamento, então o couro cabeludo ele fica mais exposto. Hora que você olha o couro cabeludo, aqui a gente não consegue, ó, vocês estão vendo bem branquinho. Mas quando eu coloco o dermatoscópio aqui, eu tenho uma imagem, depois qualquer coisa eu mando pra vocês. Você vai ver uma manchinha mais marronzinha, uma manchinha cor de mel mesmo, como se fosse um favinho. São várias bolinhas assim que você vai vendo no couro cabeludo. Um couro cabeludo saudável, ele tem a cor de leite desnatado, um branco leitoso, um couro inflamado, a gente vai ver ele mais vermelhinho, e essa coloração favo de mel, então é como se fosse várias bolinhas assim, num tom meio marronzinho, tipo assim, ó, mais parecido assim, ó, com esse, cadê aqui?
esse mais clarinho aqui assim, ó. Esse tonalização de favo de mel. É porque esse cor está sendo exposto à radiação. A radiação solar, ela está relacionada também a um afinamento, pode estar relacionada a uma queda de cabelo. A Thaís. E quando a estrutura capilar muda com a químio? Quando acaba o tratamento, volta ao que era originalmente? Não dá para saber, Thaís. Isso daí é do organismo. Tem pessoas que voltam, demora aí uma questão, algo em torno de 5 anos para voltar. E tem pessoas que ganham uma nova curvatura. A tendência é que fique com a nova curvatura. A Elisângela. Que tipo de medicamento podemos tomar para evitar a canice na fase inicial? Dosar, primeira coisa, dosar zinco e vitamina B12, ver se os níveis estão normais. Seria o mais indicado de uma forma que não entra na parte de tratamento médico, seria então essas duas complementações de vitamina e mineral, tá? E tem alguns tônicos que você pode procurar farmácias de manipulação para que eles façam, então eles vão ajudar nessa fase inicial. Mas, gente, é importante lembrar que isso está relacionado a um problema interno, né? A uma morte celular. Nada vai parar isso, interromper isso. Ele vai acontecer, só que vai ser mais devagar esse processo, tá? Edilene, uma mulher que possui cabelos finos e ralos, que aparece até o couro cabeludo, tem algum tratamento para nascer cabelo nessas falhas? Edilene, a gente vai falar bastante sobre isso, né, nos tratamentos, mas aqui vamos tentar entender. Essa mulher possui cabelos finos e ralos. Ela tem, a gente precisa fazer uma avaliação, uma anamnese, precisa passar pela avaliação com um dermatoscópio para ver como que está esses folículos pilosos, se tem fio nascendo ali, se não tem fio nascendo ali, se esse fio está realmente fino, comparar o padrão da frente com o padrão de trás, né? Tudo isso a gente precisa fazer essa avaliação. Ela tem isso, ela tem um tratamento para que ela mantenha essa característica que ela tem agora e consiga engrossar um pouquinho, mas voltar lá como ela era na juventude, isso a gente não consegue. Nem medicamento, nem minoxidil, nada faz isso. A gente consegue apenas controlar, fazer com que isso não afine mais e fique mais ralo, e a gente consegue dar um pouco de espessura. Tem shampoos que ajudam a ganhar espessura, então tem bastante tratamento, tá? Mas primeiro precisa identificar qual é a patologia que ela está apresentando mesmo. E isso é uma boa anamnese que vai identificar. A Daiane, professora, tem como estimular a melanina para que o cabelo volte a ter cor? Não tem como estimular a melanina não, né? O melanócito. A melanina é o pigmento, né? Não tem. Só pintando mesmo, tá bom? Ou fazendo a complementação lá que eu falei de zinco e vitamina, mas também é algo muito sutil. Só tinta vai trazer cor novamente para o cabelo, gente. Mas cabelo branco são tendências agora. É uma tendência agora. Amanda, cabelos muito ralos e finos no sexo masculino, mas que na família não tem histórico de alopecia. O estresse crônico pode estar relacionado? Sim, Amanda, é bem interessante essa tua pergunta. Existe, se a gente for ler um pouco, existe assim, alguém que tenha o fator genético e vamos dizer que são irmãos gêmeos. Ambos têm, então, o gene da alopecia androgenética. Só que um irmão tem uma alimentação super saudável, não é estressado, vive uma vida com uma qualidade de vida legal, se alimenta bem, não tem deficiência nutricional, não é uma pessoa estressada, ele vai aparecer os primeiros sintomas da alopecia lá na casa dos 50, 60 anos. Enquanto que o irmão que é bem estressado, que fuma, que dorme mal, que bebe muito, que não se alimenta bem, apresenta esses sinais já com os 25 anos, né? Então a gente tem os fatores genéticos e os fatores externos, né? É a questão da epigenética que vem se falando muito. Os fatores externos contribuem muito para as modificações internas do indivíduo. Então, mesmo às vezes não tendo um gene, mas todos esses hábitos ruins pode fazer com que a pessoa desenvolva essa alopecia, tá? E às vezes no pai não apareceu, mas tem um outro familiar que tem isso. Então pode sim, tá? Não precisa o avô, o pai, o irmão, todo mundo ter para que o indivíduo tenha. A questão externa, né, influencia muito mais do que esse fator genético. Amanda, deficiência de vitamina D também pode contribuir para o
raleamento, afinamento e queda? Sim, a vitamina D, a deficiência está relacionada a uma queda capilar. Vocês estão fugindo do tema, gente? Hoje a gente tem que falar de anamnese e falar das patologias, tá bom? Mas sim, está relacionado a uma queda. Se não controlar, o cabelo que vai vir na sequência vai vir com uma qualidade inferior. Consequentemente, um cabelo mais fino. Bárbara. Carolina, explica um pouco sobre a alopecia. Ela é causada por estresse, depressão? Pode ocorrer também por causa da alimentação? Bárbara, a alopecia é uma ausência capilar, né? Uma falta de cabelo, né? Uma queda. Mas uma alopecia existem vários tipos: androgenética, a areata, a fibrosante frontal. Então eu precisaria entender qual alopecia você quer que eu explique melhor. Manda aí rapidinho que daí eu termino a aula explicando sobre essa alopecia, tá? Novamente, androgenética, fator genético, mas tudo isso que você colocou, estresse, depressão, alimentação influencia, faz com que ela fique mais evidente. A alopecia areata, geralmente ela está relacionada a um trauma emocional, mais um fator autoimune, né? Então o estresse está novamente aqui, depressão também pode estar aqui. Medicamentos para depressão pode causar uma queda capilar, né? Se você já tem uma tendência à alopecia androgenética, você percebe isso mais cedo. E a fibrosante frontal, ela está relacionada a um fator genético mesmo. Vera, prof, quando o couro cabeludo é muito sensível e dói, o que pode ser? Inflamação no couro cabeludo. Tem pessoas que têm realmente dor, que tem uma sensibilidade maior, mas geralmente é uma inflamação no couro cabeludo. Atuar com shampoos com pH mais próximos de 5,5, colocar tensoativos mais suaves, colocar agentes calmantes, como por exemplo o óleo essencial de lavanda. Vamos lá, peraí. Ellen, deixa eu ver. Meu Deus, peraí. Deixa eu ver se eu tô. Alopecia, Vera, ok. Cris, prof, após a anamnese, qual o próximo passo? Anamnese, então, que é as perguntas, o questionário. Aí você vai fazer o teste macroscópico, que é onde você avalia. Então, você testa a fibra, molha, vê se tá com tração, vê se tá elástico, faz o teste de queda para ver se esse cabelo tá caindo muito ou não, né? Avalia macroscopicamente o couro cabeludo. Então, olha como que tá o couro cabeludo. Baguncei o cabelo. Como tá o couro cabeludo dessa pessoa, tudo visual. E aí depois, então, vai com o dermatoscópio, você inicia a análise aqui, e aí você vai subindo e verificando como tá o couro cabeludo. Terminou o couro cabeludo, você coloca o dermatoscópio na haste para avaliar. Tudo isso que você fez, você anota na folhinha de anamnese, e aí você vai conseguir entender a queixa do cliente e correlacionar com aquilo que você encontrou. E aí propor, então, um tratamento, tá? Ana Paula, essas bolhas de favo de mel têm coloração mais amarelada para outra cor? Não é bolhas, tá? Não é bolha, é no couro, você não tem relevo. A gente só vê no dermatoscópio mesmo. A olho nu é difícil até enxergar, só se tiver muito calvo mesmo. Mas é uma coloração. É quando você toma sol demais e fica, sabe, uma manchinha, é isso que acontece, não é uma bolha. Sim, tem umas que é mais amareladas, é mais marrom, depende muito do fototipo da pessoa. Então, pessoas mais brancas, tem as pessoas mais morenas. Então, essa coloração ela vai variar dependendo do fototipo do indivíduo. A Ellen, boa noite, professora. Você ensinará como trabalhar com dermatoscópio, análise do couro cabeludo? Não, Ellen, aqui a gente só tem aquele trabalho, as aulas gravadas e o chat, mas vocês vão ter aula prática, né, no final do curso todo. Vocês têm os módulos que vocês fazem as práticas e aí vocês podem fazer as avaliações. Posso, talvez, na próxima aula, trazer um dermatoscópio e mostrar para vocês. Ou posso enviar alguma imagem, vou ver com a Karen depois, para ela compartilhar alguma imagem com vocês. E eu tenho, acho que no meu Instagram, alguma coisa que eu gravei com dermatoscópio, depois dá uma olhada lá. Ou me chama no Instagram que depois eu te ajudo com isso, tá? Para ensinando sobre ele, falando sobre ele. Elisângela, alta frequência ajudará para quem tem caspa? Elisângela, eu vou deixar para a próxima aula para responder, que é quando a gente vai falar de equipamentos, tá? Vera, qual componente devemos usar no shampoo para engrossar os fios? Vera, aula de produtos me lembra dessa pergunta, tá bom?
Ana Paula, alopecia pode ser uma patologia? Alopecia é uma patologia, tá? A gente fala disfunção capilar porque é uma alteração no funcionamento do folículo piloso, do ciclo capilar. Mas sim, é uma patologia, ela tem que ser tratada, ela não cura sozinha, né? E ela, se não tratada, ela vai piorando e piorando e a pessoa vai perder os cabelos. A fibrosante frontal, a faixa frontal, ela vai vindo e vindo e vai perdendo mesmo, né? Então, eu não tenho, mas eu tenho a testa grande. Imagina eu com uma alopecia fibrosante frontal. A areata é um tipo de alopecia que às vezes o próprio organismo repila, mas é legal fazer os tratamentos e é uma patologia. A androgenética é uma patologia, não tem cura, mas tem como a gente minimizar, né, as consequências dela, do afinamento dela, mas são patologias. Tati, fala sobre a alopecia fibrosante frontal com favo de mel. O favo de mel, gente, é só um sinal que a gente observa que mostra, que indica que essa pessoa tem uma alopecia. Não se atentem tanto a esse favo de mel. Identificou o favo de mel na microscopia? Ótimo, anota lá, porque é um sinal que ela tem um tipo de alopecia, tá? Mas ela não vai ser o fator preponderante para dizer qual alopecia é. Só tá dizendo que esse couro está mais exposto, tá? Agora, a alopecia fibrosante frontal, ela tem que ser tratada com medicamento. Na terapia capilar a gente faz laser para ajudar a melhorar o funcionamento do folículo piloso, tem os shampoos de estímulo que a gente pode utilizar, mas ela precisa da parte medicamentosa, tem que passar por um tricologista, um médico tricologista que entra com medicamentos fortes aqui, tá bom? Josi, professora, a psoríase atinge o couro cabeludo também? Se sim, qual seria a orientação para esse paciente cliente? Ótima pergunta, Josi. A psoríase atinge sim pessoas, o couro cabeludo, é muito comum. As pessoas às vezes confundem a psoríase com a dermatite seborreica, tá? Quando a gente olha, a gente vai ver grupos, casquinhas nesse couro cabeludo. Uma coisa que a gente diferencia um pouco da dermatite seborreica é que geralmente a alopecia, a psoríase, ela vai ocorrer em dobras, então às vezes ela vai ter no cotovelo, joelhos, né, em outras partes do corpo, enquanto que a dermatite seborreica a gente encontra mais em aba de nariz, sobrancelhas, próximo à orelha. E a psoríase, um teste bem legal para vocês fazerem, eu não tenho aqui. Tá em dúvida se é uma psoríase ou uma dermatite seborreica, vocês vão pegar uma gaze, vão enrolar no dedo, vocês vão molhar com água mesmo, e vocês vão chegar assim e vocês vão fazer uma força para soltar essa casquinha. Tem que soltar com força mesmo. Se soltando essa casquinha formar um orvalho sanguíneo, formar como se fosse pontinhos de sangue, é sinal de psoríase. Se não formar, é uma dermatite seborreica. Então, trata diferente. Na psoríase, a gente tem que tomar muito cuidado. O que é a psoríase? É uma hiperproliferação das células da epiderme, né? Então, a gente tem lá o ciclo celular da epiderme, 15 dias em diferenciação e 15 dias em descamação, média, né? Nesse caso da psoríase, a pessoa faz esse ciclo muito rápido, de 7 em 7 dias, de 8 em 8 dias, o que forma essa crosta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que estimula. O que estimula não é bom, a gente precisa trazer uma calmia para esse couro cabeludo. Então o ideal aqui é trabalhar com óleos essenciais de lavanda, com óleo essencial sempre misturado com óleo vegetal, tá? A aromaterapia tem essa mistura. Então misturar o óleo de semente de uva é um óleo bem legal, colocar o óleo essencial de lavanda, de camomila, trabalhar shampoos que tem tensoativos mais suaves, colocar pedir para manipular com esses óleos essenciais e tentar fazer essa calmia. Lembrando que a psoríase só vai melhorar com medicamento via oral, né? Esse tópico ele vai fazer esse controle. Então é só um controle, não é uma cura, porque não tá só no couro cabeludo, vai estar no corpo como um todo. Tem a questão também do estresse relacionado aqui, tá? Vamos lá. Então a orientação para esse cliente seria essa: fazer sempre uma calmia, tomar muito cuidado, não estimular, quanto mais arranca, puxa a casquinha, mais vai se proliferar, tá? Isso é uma hiperproliferação celular. Kellen, diferença entre areata e androgenética. Androgenética, independente, né? A gente tem a androgenética feminina e masculina, mas na androgenética nós vamos ver um padrão de afinamento e futuramente uma ausência do fio, enquanto que na areata o fio cai. E aí tem os tipos de areata. A areata local, que cai uma bola, então você pode de repente encontrar uma bolinha bem pequenininha ou uma bola grande. Você olha, parece aquele careca que é careca há anos, é uma bola brilhosa mesmo, você não vê fio, só que tem uma borda bem delimitada. Então essa é a local, pode ter vários locais do couro cabeludo, pode cair todo o cabelo, pode cair os pelos corporais todo também, que é a universal, né? Que daí você perde
cabelo, você perde sobrancelhas, você perde cílios, perde todos os pelos corporais. Então, você perde, né? Aí, o problema da alopecia areata está relacionada na papila, por isso que pode voltar a repilar, enquanto que na androgenética o dano vai ocorrendo na região de bulge, e aí por isso que não repila, tá? Então, são basicamente essas diferenças. Vera, mas a psoríase é uma patologia psicossomática? Sim, a psoríase é uma patologia psicossomática. Ela geralmente, quando ela é tratada por um dermatologista, por um terapeuta, um psicólogo ou um psiquiatra, porque às vezes precisa desse controle emocional. Quando tem esse descontrole emocional, geralmente é quando os quadros intensificam e se agravam, né, da psoríase, e nós na terapia a gente só pode acalmar, porque isso é um incômodo no couro cabeludo, né? Então a gente só tá ali melhorando o microambiente capilar para o indivíduo, mas o tratamento não é com a gente só tenta ajudar aqui, tá? Bom, pessoal, é hora de se despedir de vocês. Gostei, teve bastante pergunta, foi bem rapidinho. Novamente, fico à disposição de vocês, tanto no meu Instagram, @carolbilotti, ou vocês podem mandar para Karen, os tutores vão responder, ou podem me encaminhar se for uma pergunta bem específica, tá bom? Boa noite, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima semana, vejam as aulas pra gente continuar com essa aula gostosa, tá bom? Até mais, boa semana para todo mundo.